E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Pessoal, eu vou falar para você de um dispositivo muito interessante, tá? Ele consegue armazenar energia elétrica. Então não é só bateria que armazena energia elétrica, tem outros dispositivos que fazem isso. Bom, como é que se chama esse dispositivo aqui? Está na figura, um esquema básico desse dispositivo. Ele se chama capacitor ou condensador, mas o nome melhor é capacitor. E é bem simples, ó. Você tem duas placas metálicas, placas condutoras paralelas. Numa delas, você faz ficar positivo e a outra placa negativa. Tá? Por exemplo, você liga isso numa fonte de tensão, na tomada, numa pilha, numa bateria, uma placa positiva e a outra negativa. Entre as duas placas, você tem que ter um material dielétrico, ou seja, um material isolante. Pode ser ar, pode ser vácuo, pode ser papel, cerâmica. Então, tem vários tipos de materiais que eles colocam aqui no meio, né? Eu estou te mostrando um capacitor de placas paralelas, plano, mas isso aqui poderia, geralmente tem um formato cilíndrico. Olha aqui algumas figuras, ó. Esses capacitores são cilíndricos, tem alguns aqui que são planos, plaquinhas pequenas, tem alguns que são redondos, belezinha? Bom, então, ele acumula carga, o dispositivo acumula carga, armazena carga, mas também ele armazena energia. Por quê? Porque entre as duas placas, ó, você tem um campo elétrico aqui, ó, certo? Eu pus a flechinha em cima do E, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, que é o valor, direção e sentido. Então, esse campo elétrico entre as placas, ó, longe das bordas aqui, ele é uniforme. Qualquer ponto aqui dentro sempre tem o mesmo valor de campo elétrico. Já aqui nas bordas tem um efeito de borda, as linhas fazem curvas, então aqui não é uniforme, mas aqui dentro é uniforme. Belezinha? O que é importante sobre o capacitor, pessoal? Aqui dentro tem um campo elétrico, entre as duas placas você tem uma diferença de potencial elétrico, certinho? Uma está uma certa voltagem, a outra uma certa voltagem. Essa diferença de voltagem é uma diferença de tensão, uma diferença de potencial elétrico, chamado DDP, diferença de potencial ou tensão elétrica. Alguns livros a apostila representam com a letra V ou delta V, eu prefiro usar a letra U aqui, certinho? Porque mais para frente eu vou continuar usando o U para a tensão elétrica. E a distância entre as placas é importante aqui. Belezinha? Pessoal, tem um monte de cálculos que se faz envolvendo isso, eu vou te mostrar só os mais importantes, tá bom? Ó, então, ó, o produto do campo elétrico pela distância entre as placas te dá a diferença de potencial, a DDP, a tensão elétrica, certo? Então, a tensão elétrica é o campo vezes a distância, ó. É fácil de lembrar, ó, EDU, é só lembrar no EDU que você chega lá. Bom, eu quero calcular o campo elétrico, pessoal. A distância está multiplicando, passa dividindo, ó, o campo elétrico é a tensão elétrica, ou DDP, dividido pela distância, certinho? Ó, aqui é medida em volt, aqui é medida em metros, distância, no sistema internacional, tá? Volts por metro, então, volts por metro é uma unidade válida aí para o campo elétrico no sistema internacional. Então, pode ser newtons por coulomb, mas pode ser volts por metro. Belezinha? Bom, qual é a outra continha que se faz aí, ó? Quanto de carga acumula? É a DDP, ou tensão elétrica, U, vezes um Czão aqui que se chama capacitância, tá? É uma propriedade que o capacitor tem de armazenar carga, armazenar energia na forma de um campo elétrico, tá? Então, cada capacitor tem a sua capacitância, a gente vai ver daqui a pouco as unidades. A unidade medida da capacitância no Sistema Internacional de Unidades é Farad. A gente vai chegar lá. Então, para você calcular a capacitância, se você conhecer aí a superfície aqui, ó, da placa, né? O tamanho da placa, que é a superfície da placa onde armazena a carga, né? Souber a distância, outras características, você calcula a capacitância, mas você pode calcular por aqui também, ó. A capacitância é a carga armazenada dividido pela tensão elétrica entre as placas aqui. Beleza? Bom, quanto de energia armazena? Olha lá, energia elétrica armazenada aí, ó, é meio, certo? 0,5 ou meio, vezes a capacitância, vezes a tensão elétrica elevada ao quadrado. Belezinha? Bom, unidades de medida aí, ó. O campo elétrico no sistema internacional aqui, quando calculamos desse jeito, é volts por metro. A capacitância, a unidade é o farad, que é coulombs, ó. Coulombs por volt, certinho? E a energia vai ser joule aí, certinho? Então, a energia em joule aí vai ser o farad, né? Vezes
o volt ao quadrado aqui, belezinha? Mas o mais importante para você saber é o seguinte, ó, volts por metro é o campo, coulombs por volt é o farad, capacitância, e o joule é a energia no sistema internacional. Vamos fazer exercício aí, opa! Ó lá, Federal do Pará. O capacitor é um dispositivo elétrico utilizado em aparelhos conhecidos popularmente, tais como rádio, TV, etc. Esse dispositivo serve para... Pessoal, lembra? Armazena carga e energia elétrica? Resposta A aí. Belezinha? Então é muito usado na eletrônica, pessoal. Então você tem lá o flash de uma câmera fotográfica. Para ele disparar, a bateria carregou o capacitor e o capacitor ele descarrega de uma vez, ele libera de uma vez as cargas armazenadas. Isso dá lá, isso gera um fluxo de carga muito grande, faz a lâmpada lá do flash da máquina dar aquele brilho super forte. Então, dispositivos que armazenam energia para descarregar de uma vez, em capacitor. Você vai lá, pega a sua televisão que tem a luz do standby, a luz vermelhinha, você tira da tomada. Aquela luz demora alguns segundos para apagar. Por quê? Durante esses segundos ela se mantém acesa, porque no circuito eletrônico da televisão tem um monte de capacitores que mantém ela acesa durante um tempinho aí. Beleza? Aqueles tasers, né, que a polícia usa, que você dá choque lá no pessoal. Você tem uma bateria que carrega capacitores, a hora que os conectores lá do taser grudam na pele da pessoa, né, são dois conectores, tem uma descarga elétrica lá de milhares de volts no cara, mas com uma quantidade de carga não muito grande, tá? Então, de modo geral, é uma arma não mortal aí o taser, beleza? Bom, olha lá. ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Um capacitor plano está ligado a uma DDP de 120 volts e possui uma capacitância de 210 a menos 12 farad. A carga que esse capacitor armazena expressa em 10 a menos 10 coulombs é igual a quanto? Então eu vou calcular essa carga, certinho? E depois eu vou ver o número, eu vou dar um jeito de escrever a resposta como sendo número vezes 10 a menos 10. O número que multiplica o 10 a menos 10 é um desses aqui, ó. Vamos lá, então? Olha lá. A tensão elétrica DDP 120 volts, capacitância 210 a menos 12 farad. Como é que eu calculo a carga? Ó, lembra? Q é igual a C vezes U, certo? Ó, Q é igual a C vezes U aí, ó. No lugar do C, você coloca aqui, ó, 210 a menos 12. Eu inverti aqui, mas não tem problema, pessoal. A ordem aí dos fatores não altera o produto, tá bom? E a DDP é os 120 volts aqui, certinho? Bom, multiplica 120 por 2 dá 240, 10 a menos 12, mas o que é 240? É 2,4, 10 ao quadrado, ó, certo? 2,4 vezes 100, 240. Então eu escrevi 2,4, 10 ao quadrado. Por que você fez isso? Porque eu quero fazer o produto das potências, lembra? Eu tenho que ter uma resposta em que aparece 10 a menos 10. E vai ser assim que ela vai aparecer, ó. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 12 é 10 a menos 10. Como é que eu fiz isso? Mantém a base, soma os expoentes. 2 você soma com menos 12, dá menos 10. Ó. 2,4, 10 a menos 10 coulombs. Qual é o número que multiplica o 10 a menos 10? 2,4. Resposta A. Moleza? Fácil? Diz aí nos comentários se você achou que isso é fácil. Pessoal, se inscreva no canal, dá um likezinho, compartilha, ativa o sininho, o que mais? Pessoal, alunos da minha turma lá do terceiro ano, pega esse vídeo e compartilha no grupo do WhatsApp da sala. O pessoal precisa assistir essa aula aí, certo? Vamos lá. Olha lá, Federal de Viçosa. Duplicando-se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, é correto afirmar que... Aí tem várias afirmações aí. Olha lá, pessoal. A carga armazenada é a capacitância vezes a DDP, a tensão elétrica. Certinho? Então você está dobrando, duplicando é dobrar a DDP, ó. Você está vendo esse U aqui, você vai multiplicar esse danado por 2, ó. Então você dobra a carga. Certinho? Ah, e a capacitância? Lembra? A capacitância, ó, é a carga dividido pela DDP, ó. Só isolar o C, ó. O U passa dividindo, ó. Você dobrou a DDP. Só que também você dobrou a carga. 2 divide por 2 dá 1. Ou seja, você não muda a capacitância, pessoal. Certo? Então a capacitância não depende disso aí, certinho? Você dobra o DDP, dobra a carga, no final a capacitância não muda. O que determina a capacitância é o material isolante lá entre as placas, o tamanho da placa, isso determina a capacitância, mas não a DDP e a carga ali. Então resposta C, ó,
A carga do capacitor é duplicada, mas sua capacitância permanece constante. Olha lá, Enem, né? O Enem aí mais feito digitalmente aí, o pessoal que fez a versão da prova digital. Desfibrilador salva a vida de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Então o cara tem uma parada cardíaca, vai lá com a maquininha, põe 2 eletrodos no peito, dá um choquinho no cara lá, tudo é certo, o cara, o coração volta a bater. Eles chamam de desfibrilador. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads, que pode armazenar cerca de 220 joules de energia, quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. Tá? O valor da carga armazenada por esse desfibrilador em coulombs é de... Pessoal, vamos lá. Ó, tá aqui a tensão elétrica DDP, 2.500 volts, tá aqui a capacitância, ó, 70 microfarad. Esse micro aqui, pessoal, é 10 a menos 6, tá? Tira aqui o mi, né, que representa o micro, essa letra grega, põe 10 a menos 6 no lugar, ó. 70 vezes 10 a menos 6 farad. Faz a conta, ó. Carga é a capacitância vezes a tensão. 2.500 vezes 70 vezes 10 a menos 6. Multiplica os dois carinhas, 175.000 vezes 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6, pessoal, é 1 dividido por 10 a sexta. Ou seja, 1 dividido por 1 milhão, porque 10 a sexta é 1 milhão. Então, pessoal, multiplicar por 10 a menos 6 é o mesmo que dividir por 1 milhão. Então, 175.000 dividido por 1 milhão. A vírgula está atrás do último zero, ó. Ela vai andar 6 casas para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. 0,175 coulombs. Resposta C. Sucesso! Pessoal, chegamos no final. Compartilha, dá um likezinho, ativa o sininho. Pessoal, alunos meus do terceiro ano, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp da sala. Pessoal, até a próxima aula aí. Dá uma olhada aí, tô compartilhando um monte de shorts. Dá uma olhadinha nos shorts aí, alguns são bem legais. E estamos lá no Instagram, pessoal, Física e muito mais. Procura lá no Instagram. Fechou? Até mais, povo. Tchau, tchau.